que repercutiu em todo o Brasil. Manhã de segunda-feira, você assistia comigo aqui no meio-dia. O caminhão perde o controle, esse que você vê nas imagens, se envolve em um acidente na Serra Dona Francisca, em Joinville. Perceba que ele bate em um barranco, ainda chega a atingir outros veículos. O motorista foi levado para o hospital na hora, mas já está bem, está liberado. O que a gente não sabia é que este acidente de trânsito mudaria a rotina de Joinville nas horas que vinham na sequência. O caminhão estava carregado com ácido sulfônico. Isso você já deve ter ouvido falar. O que você não ouviu falar é o impacto que isso provocou na cidade. E a informação atualizada é que a água do rio voltou a ser utilizada. No entanto, ainda com preocupação e alerta. É a informação mais recente. Por isso, eu vou direto a Joinville conversar com a dona Jade Olímpio, que tem todos os detalhes. O ácido sulfônico caiu no rio, formou essa espuma que chamou muito a atenção de todos. As imagens são impressionantes. Logo depois, aconteceu um desabastecimento de água nos supermercados. Por quê? Com o abastecimento da água pública, o abastecimento comprometido, as pessoas recorreram aos supermercados. Olha só as filas que se formaram nos mercados para comprar água mineral, água potável. Um caos em Joinville. 19 minutos faltando para o meio-dia. Quem está comigo ao vivo na tela do SBT, direto da cidade, é a dona Jade Olímpio e vai atualizar o que de mais recente, quais as últimas informações a respeito deste caos no abastecimento de água e também envolvendo o acidente. Dona Jade, com você. Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio-Dia. Exatamente, após esse vazamento do ácido sulfônico, desse acidente que ocorreu na Serra Dona Francisca, Joinville teve que realmente ficou prejudicada com essa situação. A gente fala ao vivo, inclusive, aqui do Rio Seco, justamente um dos primeiros rios afetados pelo produto químico, Fernando. É que outras informações que a gente obteve, a gente já atualiza para vocês, é que além da situação de emergência, a prefeitura montou um gabinete de crise ontem. A gente fala ao vivo aqui do Rio Seco. Depois o Rio Seco vai passar pelo Rio Quiriri, em seguida para o Rio Cubatão. A gente fala daqui justamente para mostrar como está a situação do rio hoje. A gente consegue perceber um pouco de espuma ainda, mesmo que diluída aqui no rio, nessa terça-feira, um dia após o acidente. O vazamento do material tóxico atingiu os rios da região, resultando, como você disse aí dos estúdios, na suspensão do abastecimento de água. A gente vai atualizando por partes, Fernando. A gente atualiza que a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o acidente com produto químico. As informações preliminares é que a falha nos freios teria causado esse acidente que derramou esse produto. E aí o que ocorreu nessa última segunda-feira, e você já citou também aí nos estúdios, mediante a crise no abastecimento de água, compra abusiva de água e muitas pessoas nos mercados comprando água. Eu mesma ontem fui ao mercado, percebi uma movimentação muito grande, pessoas saindo dos mercados com os carrinhos cheios de água. O Procon de Joinville também, inclusive, alertou e orientou sobre denúncias em casos de aumento repentino no preço da água. Outra coisa preocupante e triste também são os danos ambientais, Fernando. A Polícia Militar Ambiental encontrou peixes mortos nesse rio seco, no qual falamos ao vivo agora. O primeiro atingido pelo ácido sulfônico derramado na Serra Dona Francisca. Para evitar a contaminação, a estação de tratamento de água do Cubatão e a Companhia de Águas de Joinville havia decidido por interromper a captação da água no local. Porém, hoje, terça-feira, por volta das 6h10 da manhã, a Companhia de Água reativaram junto com a estação de tratamento Cubatão, que passou a coletar novamente a água aqui do Rio Cubatão. Ainda não é possível dizer quando o abastecimento será totalmente normalizado. O prefeito Adriano Silva, há cerca de uma hora atrás, reforçou que o tratamento de estação de água da Vila Cubatão está sendo retomado. Prefeitura de Joinville também reforça pelo consumo consciente da água
água para que se normalize em todos os bairros aqui e tenha água potável para todos. Outra atualização que a gente também traz ao vivo por meio do Hospital Municipal São José, que é referente à situação do motorista também do caminhão que se acidentou na Serra Dona Francisca e teve alta na manhã dessa terça-feira. Os danos ambientais, Fernando, ainda são incalculáveis, ainda não sabemos quando vamos voltar também totalmente à normalidade. Essas são as informações por enquanto. A gente fala ao vivo daqui do Rio Seco e também vamos aproveitar para mostrar a Serra Dona Francisca, aonde ocorreu o acidente. Faz bastante calor aqui em Joinville. Eu vou pedir o Giovanni para mostrar a Serra da Dona Francisca. Esse foi o primeiro rio que, infelizmente, sofreu aí com produto químico, conforme vocês podem ver. Eu volto com vocês aí do estúdio. Jade, muito boa participação. Segura mais um pouco aí, Jade. Eu vou pedir para a direção do nosso meio-dia te segurar mais um pouco aí para a gente voltar neste assunto e mostrando para o pessoal de casa o abastecimento de água voltando à normalidade e, mais do que isso, a preocupação agora com o meio ambiente. Haja vista que, se a gente comparar com a imagem de ontem e a situação de hoje, já é bem melhor. A Mari pode dividir para mim, por gentileza, bota a imagem gravada. Olha aí, Roberto, veja comigo como é que estava ontem. Olha o nível da espuma que se formou e a situação atual. Imagem ao vivo para você neste canto da tela. Já mostra que sim, está se dissipando, a situação está sendo normalizada por lá. No entanto, agora começa uma investigação ambiental para saber os danos para quem bebe essa água, para os peixes, para toda a vegetação que tem no entorno, ou seja, para todo o círculo ambiental que envolve um rio, que envolve uma nascente. Você está vendo comigo as imagens desta ocorrência que acabou mobilizando o Brasil. Essas imagens repercutiram em todo o Brasil, imagens que saem de Joinville, Serra Dona Francisca, SC 418. Olha a imagem dos peixes já mortos lá no Rio Seco. Então, a dinâmica do acidente foi a seguinte: o motorista perde o controle, Roberto, na SC 418, também conhecida por Serra Dona Francisca, perde o controle, ou seja, perde os freios. Essa é a primeira informação preliminar, que ele teria perdido os freios. Ele acaba se chocando contra o barranco. A impressão que dá é que ele foi para cima do barranco na intenção de parar o caminhão. A intenção que dá. Olha ali, ó. Ele vai para cima, ele viu, ó, ali tem um barranco, eu vou para cima do barranco, que pelo menos eu consigo evitar uma tragédia ainda maior. O que acontece neste momento? Acontece que o ácido sulfônico é despejado na terra e encontra o primeiro rio, que é o Rio Seco. O Rio Seco. Do Rio Seco, ele segue pelo todo o curso do rio e segue no Rio Quiriri. Do Rio Quiriri, o ácido sulfônico chega no Rio Cubatão, que aí sim serve para abastecer a cidade de Joinville com água potável. A cidade precisa suspender, portanto, a retirada de água potável do Rio Cubatão. 75% da cidade fica afetada. O desabastecimento chega, inclusive, nos mercados por água potável. E agora a normalidade. O motorista sai do hospital bem, graças a Deus, do caminhão, e a cidade volta a retirar água do Rio Cubatão nesta manhã. Bom, esta foi a dinâmica da ocorrência. Roberto, você aqui comigo, o que deve acontecer a partir de agora? Com relação a crime ambiental, com relação à legislação, abastecimento de água, o que deve ser feito a partir de agora, Roberto? Já está sendo feito, né? É investigação. Investigar qual é o dano colateral do que aconteceu lá. Eu continuo dizendo que o motorista tem traços de heroísmo, porque ele desviou de todos os carros que estavam no percurso. E você tem razão, Fernando, ele vai bater no barranco para deter o caminhão. A gente sabe que segurar um bruto daqueles não é fácil sem freio. E aí você observa que alguns tambores saem da carroceria do caminhão e lá dentro, evidentemente, com o choque entre os tambores, observa-se já na imagem seguinte, ou feito por outra pessoa, que já há um rastro de vazamento do ácido sulfônico na pista. Enfim, poderia ser uma tragédia muito maior, ele podia ter levado todos esses veículos que estavam à frente dele no caminho. Mas o que a gente tem que aprender com esta fatalidade? É que não aconteça mais. O Brasil tem que mudar o perfil, tem que deixar de ser o país da repercussão, porque o que tem de químico e técnico nas redes sociais é incrível. É uma grandeza. Pessoas dando opiniões das mais variadas. Não, porque não pode. O importante é saber
esta rodovia comporta esse tipo de tráfego de carga perigosa? E depois o seguinte, por que nós temos que conviver com esses problemas se o local não é adequado para esse tipo de tráfego? Ô, irmão, meu diretor, a imagem que eu estava acompanhando ao vivo aqui da Jade, a impressão que deu é que chegou um técnico para fazer uma avaliação da água. Recupera para mim o sinal do ao vivo, por gentileza. Vamos ver se a Jade tem novas informações, direto de Joinville. Isso, faz o contato novamente. Enquanto o Roberto comentava, a gente conseguiu acompanhar pelo retorno aqui a chegada de um técnico com equipamento para retirar a água. A gente retirou água. Retirou água. Vamos ver se está fazendo essa análise agora em tempo real, se a gente já tem alguma informação para que o povo de Joinville tenha, de fato, detalhes de como está o abastecimento de água e também como é que está a água que o povo está recebendo na torneira lá em Joinville. Vou fazer o seguinte, enquanto o irmão reestabelece o contato com a nossa Jade Olímpio, nós vamos para um SBT Comunidade, vamos ouvir o povo e a gente volta em instantes na cobertura do acidente na Serra Dona Francisca com o desabastecimento de água potável em